Olá pessoal, tudo bem? Você sabe quais são os 4 tipos de manutenção preventiva? Você sabia que tinha tanto tipo de manutenção preventiva assim? Então segue aqui no vídeo que nós vamos explicar essas 4 opções. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de manutenção preventiva. Você achava que só tinha uma, né? Só tinha uma manutenção preventiva e só, mas na verdade tem 4 tipos, 4 categorias que a gente usa dentro da manutenção preventiva. Então vamos lá, a gente começa aqui essa nossa análise falando sobre preventiva. O que é uma preventiva? Preventiva é quando a gente faz uma manutenção com o objetivo de prevenir a ocorrência de uma falha. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês vários links de vários vídeos que a gente já tem falando sobre a manutenção preventiva para você entender mais a lógica desse tipo de manutenção, tá bom? Mas agora, para poder continuar falando de manutenção preventiva, a gente tem que dividir primeiro em 2 grandes grupos de manutenção preventiva. O primeiro grupo é a manutenção preventiva baseada no tempo. Então olha que interessante, quando a gente está falando de uma manutenção preventiva, de prevenir a ocorrência de uma falha, a gente pode fazer isso por meio de tempo, ou seja, por meio de um período, por meio de uma frequência específica. Por exemplo, aqui a gente tem que essa preventiva baseada no tempo vai ocorrer a cada 200 horas de operação. Então, a cada 200 horas que o meu item estiver operando, eu tenho que parar ele e fazer uma manutenção preventiva naquele item. Então, é interessante que quando a gente fala que é baseado no tempo, a gente pode também estender isso para outras formas de calcular o tempo. Então, por exemplo, uma manutenção preventiva ela pode ser baseada no tempo, mas ela pode ser baseada também na quantidade de peças produzidas. Então, assim, eu vou fazer uma manutenção preventiva nesse item a cada 5.000 unidades produzidas, a cada 5.000 quilômetros rodados, a cada 48 ciclos, a cada 347 quilos de matéria-prima gasta. Tudo isso a gente pode expressar em tempo. E tudo isso também dá a noção para a gente de que levou um tempo para ser executado. Então, para andar 10.000 quilômetros, eu precisei gastar tempo. Para produzir 20.000 unidades, eu também precisei gastar tempo. Então, quando a gente fala da manutenção preventiva baseada no tempo, a gente está falando de todos esses tipos de formas de mensurar o tempo. Então, eu posso programar, planejar uma manutenção preventiva baseada no tempo. A cada 200 horas de operação, a cada 200 itens produzidos, a cada 200 metros, a cada 200.000 quilômetros, a cada 200 ciclos de operação. Enfim, tem várias formas que a gente consegue trabalhar para poder ter um valor que a gente vai trabalhar essa manutenção preventiva. E essa manutenção preventiva baseada no tempo, o mais interessante dela é a previsibilidade de frequência ou a periodicidade. Então eu sei que para aquele item a cada 200 horas eu vou ter uma manutenção, logo eu já consigo colocar lá na minha agenda, no meu calendário, que teve uma manutenção aqui, 200 horas mais uma, 200 horas mais uma e assim sucessivamente. E eu tenho um tipo de manutenção extremamente previsível. Dentro da manutenção preventiva baseada no tempo, eu posso ter a manutenção preventiva baseada no tempo de reparo. Então eu tenho o meu reparo baseado no tempo. Por exemplo, reparar o nível de óleo de um determinado equipamento, de uma determinada máquina. Então, se meu nível de óleo está baixo, eu consigo ir lá de tanto em tanto tempo e consigo fazer o reparo. Então eu consigo colocar mais óleo para ajustar o nível de óleo. E vou fazer isso a cada 200 horas de operação. O outro tipo que a gente tem é a troca preventiva baseada no tempo. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer a troca total desse óleo a cada 200 horas de operação desse meu equipamento. Então olha que interessante, eu tenho a preventiva baseada no tempo, e eu posso ter um reparo preventivo baseado no tempo e posso ter uma troca preventiva baseada no tempo de operação, tá? No tempo gasto ali. Então, a gente falou aqui, horas produzidas, quilômetros rodados, ciclos executados, itens produzidos, enfim, a gente vai ter uma forma de mensurar isso. E aí a gente tem o reparo e a troca. E qual que é o outro grupo que a gente tem? O outro grupo que a gente tem é a manutenção preventiva baseada na condição do meu item. Então, por exemplo, aqui uma manutenção preventiva baseada na condição, por exemplo, o item está com desgaste. Então, quando a gente fala da condição do item, é realmente como que o item está se comportando, a saúde desse nosso item.
Pode ser a saúde de um componente, de uma máquina, de um rolamento, de um estator, de um rotor, de um braço mecânico, de uma cinta de esteira, de um rolamento, de um rolete. Não tem problema. O negócio é a gente entender como é que está a condição desse item, ou como está a saúde desse nosso item. Se ele está desgastado, se ele está arranhado, se ele está sujo, se ele está com algum problema na sua superfície, se ele está trepidando demais, está trepidando de menos, está muito quente, está muito frio. Então, qual que é a condição desse nosso item? Qual que é a saúde dele? Como é que ele está se comportando? E aí a gente pode fazer essa análise de condição e a partir da condição do item a gente pode então programar uma manutenção preventiva baseada na condição. Por exemplo, aqui o item está com desgaste. E aí, quando a gente fala que está baseado na condição, existem dois outros tipos que a gente pode desmembrar aí dentro, que é o reparo preventivo baseado na condição, aonde a minha ideia aqui vai ser eu fazer um reparo, um conserto daquele item que está desgastado. Então, por exemplo, eu posso tirar esse item, levar ele lá para a minha oficina de manutenção e fazer uma retificação, fazer um polimento, colocar uma lubrificação, fazer alguma alteração ali, arrumar algum componente, fazer uma solda, e isso vai reparar, consertar esse meu item para que ele volte a ter condições de operar, porque ele estava sem condição, a condição dele não estava boa. E é interessante porque a manutenção preventiva a gente faz antes da ocorrência da falha. Então a gente pode ver na condição o quanto ele está chegando próximo de ter uma falha ou não. Às vezes o desgaste ainda não causou uma falha, às vezes o desgaste pode parar a perda da função, pode ocasionar a perda da função do item, mas só o desgaste em si só está causando problemas às vezes na performance, na qualidade, ou apenas o item ali ele está ficando desgastado. Isso acontece, por exemplo, muito com as falhas de desgaste por tempo de uso, por exemplo. E aí é bem comum que a gente tenha que fazer manutenção preventiva de reparo baseado na condição. E a outra que a gente tem é a troca preventiva baseada na condição do item, onde nesse caso aqui eu vou substituir esse meu item desgastado por um item novo, para evitar que esse item que esteja desgastado entre em falha ou que o seu desgaste acabe causando falhas nos demais itens, nos demais componentes que fazem parte do nosso equipamento. Então olha que interessante, pessoal, quando a gente está falando de manutenção preventiva, a gente tem então 4 tipos. A manutenção o reparo preventivo baseado no tempo, a troca preventiva baseada no tempo, o reparo preventivo baseado na condição e a troca preventiva baseada na condição. Então a gente pode tanto trabalhar a troca e o reparo baseado no tempo e a troca e o reparo baseado na condição do item, na saúde que o item está demonstrando. Como a gente viu, baseado no tempo, a gente tem previsibilidade. A gente consegue então trabalhar ali períodos, frequências de manutenção a cada 200 horas, 300 horas. Já na manutenção baseada na condição, a gente vai ter que ficar monitorando a condição para poder saber se ele chegou numa condição que a gente chama de condição de gatilho, que é o que vai dar gatilho para que a gente possa então fazer o reparo ou a troca. Então eu fico monitorando até ele chegar num determinado nível de temperatura, que é o gatilho, e aí eu emito uma manutenção preventiva. Eu fico analisando aquele item até ele chegar a um determinado nível de sujeira, até um determinado nível de desgaste, até um determinado nível de oxidação, até um determinado nível de sujeira, Enfim, qualquer coisa ali que desperte um gatilho, e aí esse gatilho faz com que eu tenha que programar uma manutenção preventiva, tanto de reparo quanto de troca. E aí você vai perguntar para mim, mas como que a gente faz essa manutenção baseada na condição? Como que a gente faz então para acompanhar a condição do meu item? Então, para acompanhar a condição do item, a gente vai ter que usar outro tipo de manutenção, que é a manutenção detectiva. Dentro da manutenção detectiva, a gente tem as manutenções preditivas e as inspeções. E a gente ainda pode colocar aqui dentro as manutenções prescritivas, que são aquelas aos quais a gente tem um monitoramento quase que online ali, um software, um sistema, o próprio equipamento, ele fala para a gente como está a condição e o que a gente tem que fazer. Então a gente tem as manutenções preditivas, que o objetivo é predizer quando que a falha vai acontecer, e a gente tem as inspeções, que é basicamente inspecionar a condição do nosso equipamento. Então quando a gente alia as manutenções detectivas junto com a manutenção preventiva,
a gente consegue então chegar até uma manutenção preventiva baseada na condição. Então, dependendo da condição que eu analiso na minha manutenção detectiva, eu posso lançar uma ordem de serviço preventivo baseado na condição para troca ou reparo. É claro, pessoal, que tudo isso aqui vai requerer muito planejamento, muito controle e principalmente indicadores de manutenção. Afinal, como que você vai saber quando que é a condição ideal? Como que você vai saber qual é o tempo ideal que eu preciso para planejar uma manutenção preventiva? Para isso, você precisa conhecer o nosso curso de PCM e também o nosso curso de RCM. Os dois vão tratar sobre os indicadores de manutenção: MTBF, MTTR, backlog, disponibilidade, uptime, confiabilidade, mantenabilidade, MTOF, MTBM. Todos esses indicadores que você precisa ter para poder trabalhar uma manutenção corretiva, otimizando a vida útil do seu equipamento e, claro, reduzindo custos. E agora eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar também nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, é sempre um prazer estar na sua companhia e eu vejo você no próximo vídeo.